Seja bem-vindo à nossa aula Educação Infantil, Construção das Diferentes Linguagens. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a arte na educação infantil, a arte em relação às artes visuais, a leitura de imagens, o papel do professor de educação infantil, o desenho infantil, a dança e os jogos teatrais em todo o decorrer da educação infantil. Qual que é o nosso objetivo? Que você possa conhecer a linguagem utilizada pelas artes. Mais do que isso, que você possa compreender o papel da arte em relação a ampliar o olhar do nosso aluno, a desenvolver a sensibilidade dele, que ele possa compreender e perceber o mundo à sua volta de uma maneira mais ampla, mais distinta. Para isso, nós vamos pensar na questão da leitura de imagens. Mas o que a gente precisa para a leitura de imagens? Nós precisamos desenvolver no nosso aluno a capacidade dele de ver. A capacidade que o meu aluno tem de observar o mundo, perceber as diferenças que existem em cada imagem. Para isso, nós trabalhamos com as artes visuais. O que são artes visuais? Na realidade, as artes visuais é a designação que a gente dá a um conjunto de artes que são apreendidas a partir da visão. Por exemplo, o desenho, a pintura, a escultura, a gravura, hoje os vídeos, a fotografia, toda essa gama de recursos que a educação infantil trabalha. Aí você pode estar falando assim, ó, eu não gosto de desenhar, eu não tenho jeito com pintura. Você precisa rever isso, porque na educação infantil, as artes visuais, assim como qualquer outra arte, é um recurso, é uma ferramenta para desenvolver a linguagem do nosso aluno, para desenvolver as potencialidades do nosso aluno. E é interessante a gente considerar que durante todo o período de educação infantil, o sujeito, ele trabalha com a arte, ele trabalha com desenho, ele trabalha com pintura, com recorte e colagem, aí ele adentra ao ensino fundamental. E quando trabalha, começa a desenvolver a linguagem oral e escrita, ele bloqueia. Ele fala assim, não sei desenhar, eu não gosto de desenhar. E esse tipo de pensamento, ele precisa ser rompido. A escola precisa trabalhar e investir na arte em todo o contexto da criança. E principalmente em nós, professores. Porque se é o recurso que a gente utiliza, é nisso que nós temos que investir. E esse módulo, ele tem justamente esse objetivo, de fundamentar teoricamente você, professor de educação infantil, para que possa desenvolver as competências necessárias para trabalhar tanto com as artes visuais, com a dança, assim como os jogos teatrais na escola. Então, quando a gente fala em leitura de imagens, nós precisamos pensar o que é necessário desenvolver no nosso aluno a leitura de imagens. Se a gente pegar a palavra leitura enquanto termo clássico, o que é leitura? Leitura é a interação entre o autor e o leitor. E a leitura de imagem, como não poderia deixar de ser, ela faz essa interação também. É o leitor fazendo a leitura, observando os detalhes daquilo que o autor possibilitou. Então, quando você olha um céu, você viu o azul do céu, mas necessariamente são vários tons de azul que existem. Se o seu olhar não for treinado para isso, você não consegue observar essas diferentes matizes, essas diferentes tonalidades. Então, eu preciso pensar e educar o meu olhar enquanto professor de educação infantil para perceber essas diferenças. E não só em relação às tonalidades, ao desenho, à linha, ao ponto, a tudo aquilo que eu utilizo. Então, a leitura de imagens, ela possibilita essa interação entre informação visual e não visual, concreta e abstrata entre a percepção lógico-racional e emocional-sensorial. Porque na arte visual, eu trabalho muito mais do que a questão do raciocínio lógico. Eu trabalho também a questão emocional e sensorial. Eu trabalho também a questão visomotora. Quando eu trabalho com o meu aluno, a linha, o ponto, o traçado, eu estou potencializando a esse aluno desenvolver a sua percepção visomotora, ou seja, o jeito de olhar, a forma como o olho faz para fazer uma leitura. Na leitura escrita, o nosso olho vai da esquerda para a direita. Numa imagem, necessariamente, eu não preciso fazer da esquerda para a direita. Eu trabalho, de repente, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, tudo isso são situações que eu preciso repensar e refletir para poder desenvolver com o meu aluno. E qual que é o nosso papel enquanto professor de educação infantil? É justamente de fazer com que os alunos
possam perceber as imagens, as formas, como um texto que possui os elementos constitutivos da linguagem visual. Isso faz com que nós repensemos o que o professor de educação infantil deve oportunizar à criança de 0 a 5 anos. Vejam, uma criança de 0 até 1 ano de idade, eu posso trabalhar com arte com ela? Claro! Quando eu potencializo situações em que ela vai observar as coisas, que ela vai poder perceber e manipular objetos, eu estou trabalhando com ela a capacidade de observar o mundo à sua volta. A partir de 18 meses, eu já começo a oferecer a essa criança alguns instrumentos, alguns recursos didáticos para que ela possa trabalhar. Por exemplo, com 2 anos eu já dou giz de cera para o meu aluno. Com 18 meses eu já posso dar, em algumas situações, quando tem mais adultos próximos, eu posso trabalhar com ele com pinturas, desde que sejam pinturas que não sejam tóxicas, e desenvolvendo essa percepção da diversidade de material. E é importante que você, como professor, utilize a diversidade de materiais. Giz de cera, pintura guache, outros tipos de pinturas que podem ser confeccionadas pelo próprio professor e aluno, usando terra, vegetais e etc. Que você utilize recorte, colagem, trabalhe com todo esse material, argila, massinha, que façam com que a criança tenha uma experiência plena nessa área. O olhar do aluno, ele deve ir muito além dos elementos estruturantes da linguagem visual. Por exemplo, ponto, linha, cor, plano, forma, luz, dimensão, volume e texto. Agora veja, você não vai trabalhar linha e ponto com seu aluno. Isso não é um conteúdo da educação infantil. Mas qualquer desenho que você vai trabalhar, ele parte de um ponto. Todo desenho que a criança vai fazer vem de uma linha. Linhas curvas, linhas retas. Então, é potencializar, é possibilitar situações que o seu aluno utilize isso no dia a dia, na prática. Que você faça com que ele trabalhe, perceba a diferença da luz em cima do plano, de um papel ou de qualquer outro plano que você possa utilizar. E aí a gente tem um instrumento que é a nossa ferramenta principal quando se fala em artes visuais na educação infantil, que é o desenho. Vejam, a passagem do desenvolvimento no desenho infantil, ela acontece lentamente. E existe um grande autor que chama Luque, que ele coloca pra gente o seguinte, que é possível acompanhar o desenvolvimento cognitivo da criança a partir do desenho que ele faz. Inicialmente, são rabiscos descontínuos. A criança bate o lápis ou o pincel que ela está utilizando em cima da folha. Depois ela começa a fazer linhas retas, né? Já vira uma rabiscação contínua, quando ela roda a mãozinha em cima da folha. Depois ela vai desenvolvendo células, dessas células surgem as garatujas, que quando ela puxa os braços, as pernas, faz aquele olho grande e assim por diante. Até chegar um momento que ela começa a trabalhar, inclusive com a perspectiva. Quando uma criança desenha, vamos supor, como se ela estivesse olhando de cima para baixo. Então, a criança ela vai desenvolvendo tudo isso e ela vai expressando aquilo que está no cognitivo dela. É uma ferramenta importantíssima para nós como professores. Por erros e tentativas, por inúmeras pesquisas, a criança vai conseguindo organizar esse traçado. E ela vai conseguir expressar na folha, no plano, aquilo que ela quer. E o mundo das cores não tem correlação para a criança na educação infantil. Tanto é que ela resolve desenhar capim, ela coloca azul. Porque na ideia dela, ela pode usar todas as cores. É interessante que a criança, ela trabalha, ela desenvolve o seu pensamento e ela desenha da seguinte forma. Primeiro, a partir da observação dela. Ela observa, ela olha e ela registra em forma de desenho. Depois, ela vai utilizar isso a partir da capacidade que ela tem de buscar na memória, da sua memorização, aquilo que ficou retido. Aí ela vai desenhar com a memória. Posteriormente, ela vai começar a desenhar usando a imaginação, ou seja, ela se solta daquilo que é concreto e começa a trabalhar com aquilo que é imaginário. Isso é muito importante porque nós estaremos trabalhando com a linguagem simbólica. Então, o desenho é fundamental, por isso que o professor precisa investir muito na compreensão do que é isso. No nosso guia, há uma necessidade de você ir lá e ver o que Luque fala a respeito das fases do desenvolvimento do desenho infantil. Ao trabalhar com a linguagem das artes visuais, o professor deve sempre trabalhar com os 3 eixos: fazer, apreciar
e refletir. A arte, ela precisa ser trabalhada com produção, que é o fazer, com a apreciação, é observar, é fruir da arte, do processo de ter gosto em olhar aquele instrumento, aquele objeto de arte, e o refletir, a contextualização, para que serve, como que nós vamos, da onde que surgiu, qual que foi o intuito daquele autor ao fazer o desenho. E deve oferecer aos alunos experiências de desenhos, pinturas, esculturas, fotografias, vídeos, utilizar recursos diferentes como terra, frutas, sucos de vegetais, massinhas confeccionadas com farinha de trigo e tudo mais. É preciso que os alunos vivenciem, pensem, reflitam e fruam das artes visuais. Mas prestem atenção, quando eu falo em artes visuais, eu não posso estar direcionado pensando em beleza. A arte é muito mais do que beleza. Eu preciso trabalhar com a sensibilidade do aluno e com a percepção. Trabalhar a questão da emoção e não se preocupar com a beleza. Porque a gente tem a ideia de que estética está relacionada à beleza. E hoje existem muitos pintores famosos, muitos artistas, que eles acabam indo por um caminho que não trabalham a beleza, e sim aquilo que o sentimento que ele produz na pessoa que vai observar aquela obra. Um outro momento, um outro eixo que nós precisamos trabalhar é em relação à dança. Dança também é uma coisa que muitas vezes é complicada. Algumas pessoas gostam e têm facilidade e outras não. Se você tem facilidade, vai ficar muito mais fácil com seus alunos desenvolver com eles coreografias, trabalhar o corpo em relação ao espaço, oportunizar situações de vivenciar os diversos ritmos musicais que nós já vimos antes, para colocar no seu dia a dia de sala de aula situações em que o aluno vai usar o corpo como forma de expressão. Mas vamos lá, a construção do conhecimento em dança envolve mais do que a simples reprodução de movimentos predeterminados, em que se valorizam a exatidão e a perfeição dos gestos. Dança é uma forma de expressão. É a maneira como que eu faço que o meu aluno perceba o seu corpo, perceba a extensão dos seus membros e que ele possa ocupar o espaço. A dança permite uma apropriação reflexiva, consciente e transformadora do movimento. A pessoa que dança, o aluno, quando eu começo a trabalhar isso com ele desde cedo, ele tem mais fluência nos seus gestos, ele consegue organizar o seu corpo em situações do dia a dia, ele tem mais leveza em alguns momentos, ele consegue trabalhar com o ritmo, com a questão da tensão do corpo, da questão cinética do corpo. E o ensino da dança na escola, ele não deve fixar-se na formação de futuros bailarinos. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós não estamos trabalhando em formar bailarinos, mas em relacionar imediatamente com a vida das crianças como parte integrante da educação delas. Trabalhar a dança possibilita uma percepção maior do mundo à sua volta. Você consegue organizar o seu corpo em relação ao espaço de uma maneira em que o aluno ele possa fluir, que ele possa perceber os colegas, o corpo que ele ocupa, não vai de encontro ao corpo do outro. Tudo isso ajuda na socialização do aluno. Os jogos teatrais, assim como a dança, também fazem parte dessa formação integral do aluno. Muitas pessoas dizem, para que teatro na escola? Qual que é a importância disso? Vejam, o teatro na escola é uma modalidade artística que promove o uso da linguagem, que promove a expressão e a criatividade do aluno. Aristóteles já falava sobre a importância do teatro na vida do ser humano. A partir dos jogos teatrais, a criança consegue desenvolver melhor a sua parte afetiva. No teatro, ela representa aquilo que incomoda, aquilo que gera raiva, aquilo que gera alegria, que é emoção. Então, quando ela lida isso no faz de conta dos jogos teatrais, de certa forma, ela lida melhor com ela também. Ela aprende a conhecer melhor a sua questão afetiva, a sua questão emocional. E com isso, ela consegue controlar. Nós sabemos que as crianças, elas têm alguns rompantes. Crianças que fazem birra, crianças que querem o objeto do outro. E a partir dos jogos teatrais, ela pode vivenciar essas representações. Inclusive, se você quiser acompanhar como que uma criança, ela é no dia a dia da escola, é muito simples. Você brinca com ela de faz de conta e vê como que a professora faz. O que é isso? São jogos teatrais que a criança representa. Já está ali, é a natureza dela. Só que a escola precisa organizar isso de forma sistematizada.
tem que fazer parte do nosso planejamento, da nossa proposta pedagógica, os jogos teatrais. Alguns autores consideram os jogos teatrais que eles devem ser pensados como uma possibilidade de expressão da criança. E ele deve promover descobertas e a gente precisa fomentar essas situações com os nossos alunos. Como que eu trabalho com eles para lidar essa questão de dividir as coisas? Trabalhando com jogos teatrais. Quando uma criança ela não consegue lidar com a sua raiva, como que eu faço isso? Dramatizando histórias. Eu coloco para a criança algumas situações, algumas historinhas, e a partir disso, essa criança vai desenvolvendo, vai aprendendo a lidar. Não acontece de um dia para o outro, mas com a prática, a criança vai percebendo e vai lidando melhor com as suas emoções. E além do que, possibilita que a criança pense de forma criativa, que aguce a imaginação, que trabalhe a cooperação e, principalmente, que ajude a criança a lidar com o improviso. Quando você coloca para uma criança de 3 anos uma dramatização, vamos supor, dos 3 porquinhos, ela está ali apresentando primeiro para o próprio grupo. Depois você pode apresentar para os pais, para as pessoas da comunidade da escola. Ela começa a aprender a lidar com o público, ela começa a aprender a lidar com essa dificuldade que muitas pessoas têm em falar para um grande número de pessoas e lidar com o improviso. Errei, começo de novo. Isso é muito importante para a formação da nossa criança. Então, hoje, nós vimos na nossa aula a importância das artes visuais, a importância de se trabalhar a ampliação do olhar da nossa criança e do papel que o professor tem em oferecer a ela uma diversidade de experiências, de leituras de imagens, de recursos didáticos diversificados, que possa trabalhar com todos os tipos de arte, desde desenho, pintura, escultura, gravura, vídeos, fotografias. Nós vimos o papel da dança, como que ele pode acontecer, né, e como ele deve ser. A capacidade da criança utilizar o seu corpo de uma forma bem harmoniosa com o seu espaço. E nós vimos também o papel e a importância dos jogos teatrais na educação infantil, de como que a criança pode lidar melhor com as suas emoções, o seu aspecto afetivo. Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.